Olá amigos da Power Inc, tudo bem com vocês? Leandro aqui. Hoje falaremos sobre algumas criptomoedas, tá? E a gente já pede o apoio dos amigos de antemão para que deixem o seu like, também considere se inscrever no nosso canal, afinal, mais de 50% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas, então se inscreve aí. Isso é real, a gente vê nas estatísticas ali do YouTube, é bem interessante, tá? Apoie nosso trabalho, pessoal, assim nos incentivam a continuar. Falaremos hoje a respeito de Cake, Sol, Ethereum, SNX, Wave, Maker, DOT, Stellar, tá? Falaremos sobre esses ativos. Já estou com o gráfico de Ethereum na tela, gráfico diário lindo, lindo, tá? Temos aí, ó, canal estreito de alta, uma das fases mais belas de mercado, costumam trazer tendências longas e bonitas, né? A gente pode conduzir stops por regiões interessantes, a gente consegue conduzir trades longos com esse tipo de movimento. Médias móveis ascendentes, tanto a de 20 quanto a de 200. Gosto deste contexto. Normalmente, quando ocorre correções em um canal estreito de alta, ou seja, só quando perde a linha de tendência de alta, coisa que não aconteceu. Quando a gente perder essa linha verde, se perder, coisa que não aconteceu, a gente tem a probabilidade de fazer uma correção de 50%, né? E aí normalmente ela vem assim, um zigue-zaguezinho descendente, né? Ela normalmente vem dessa forma. A gente consegue construir um movimento de 50% da barra do canal até essa região, por exemplo. E a gente depois tem a retomada do movimento prévio, que era o movimento de canal estreito. Então é bem legal operar canal estreito de alto. E nós estamos com esse contexto, médias móveis apontando para cima, tá bonito. Não tem por que pensar que vai cair porque o gráfico aponta a compra. Então as barras que tentaram ser, os vendedores tentaram aparecer aqui, estão ficando assustados, tá? Na minha concepção, não tem muito que se assustar agora e pensar em vendas, tá? Eu acho que tem que seguir comprado e eu estou bem convicto, tá? Olha a linha de tendência servindo como um bom suporte, média móvel acompanhando, um movimento bem belo e direcional, média móvel de 200 flat apontando para cima agora. Isso aqui para mim tá Maravigold, né? Para vocês que conhecem aí, Maravigold, tá lindo, dourado, dinheiros, né? Lindos, lindos. Então, pessoal, vamos para o intradiário de uma hora de Ethereum, também está muito bonito. É aquele canalzinho de alta, né? Por mais que a gente construa lateralidades, vamos talvez vir tocar nessa linha de tendência de alta para continuar subindo. Se a gente vier fazer correções, a gente tem a primeira barreira aqui, a média móvel de 200, e o segundo movimento é 50% do movimento prévio, né? Construindo assim um possível pivô ou vindo buscar essa média móvel de 21 períodos, tá? A gente pode vir buscar essa média, difícil vir buscar essa aqui, mas se vier buscar, tudo bem também, que é a média móvel de 200, tá? Inclusive, vai ter confluência se tiver uma correção, construindo aqui um grande suporte, né? Esses topos anteriores rompidos, lindo seria se a gente conseguisse construir um canal que venha fazer uma correção mais ou menos assim, e depois um novo zigue-zague ascendente, tá? Isso aqui seria bem interessante. Se acontecesse, obviamente, né? Lembrando que a gente não está aqui para prever o futuro, mas esse tipo de movimento seria muito bonito. Caso ele continue assim, é ficar dentro quem está dentro. Quem está fora não tem o que fazer, tem que esperar, né? Movimento bem direcional agora. E é isso aí. Quanto ao Ethereum, falamos. Vamos para Cake, PancakeSwap. Então, Cake lembra um pouco Ethereum, não tão bonito, tá? Confesso para vocês que não está tão bonito. Nós olhando um contexto um pouco maior de Cake, ela está interessante justamente porque tomadas de posições agora são bem-vindas, ela está baixa numa lateralidade, né? Se considerar todo esse movimento um movimento lateral, ela está bem descontada basicamente. A gente constrói aqui uma possibilidade, ela estar baixa, abaixo. Então, nessa zona sempre inferior aqui, para quem já viu desenhar a bandeira da Jamaica, né? Nessa zona aqui, para mim, é a famosa zona de compra, baixo em uma lateralidade. Zona do meio, a gente evita fazer, talvez tomada de posição, mas a gente tende a realizar parciais. E a zona superior, a gente tem a tendência de realizar
a posição, fazer algum tipo de realização dos lucros, talvez uma venda. Então, está aqui a bandeira para quem não conhecia. Então, tomadas de posições abaixo, nessa zona inferior da lateralidade, sempre são bem-vindas. Então, cake está bem interessante para uma tomada de posição. Relativamente do preço tá bem próximo do preço de abertura, né? Quanto à máxima histórica aqui na zona dos fechamentos ali nos 43, tá bem interessante sim. Vale a pena lembrar que ela tem um movimento em V aqui. Se isso aqui for projetado para cima, ela pode facilmente vir buscar alvos na faixa de 24 dólares e depois alvos na faixa de 37,40, tá? Acredito eu que o projeto é interessante, gosto de cake, para mim é uma referência dentro da Smart Chain da Binance e gosto dessa construção que ela está fazendo, quando ela faz correções aqui dentro do intradiário de 60 minutos, que é o que eu mais uso. Olha que bonito esse movimento, correção na média móvel de 200, pullback na média móvel de 21, rompimento de um movimento que constrói, lembra de um mastro de bandeira, direcional, bonito, elegante, mais um movimento corretivo lateral, bem bonito, tá? Bem interessante mesmo, né? Um rompimento que também constrói aquela ideia que não rompeu apenas a estrutura do pivô, mas também rompeu o topo dessa lateralidade toda, dando até mesmo aquela referência de power breakout, bem interessante, ficou cake. Agora a gente está próximo de um movimento, vale lembrar que zonas como a abertura de barras de ignição, ou seja, essa zona onde a barra foi iniciada, elas acabam sendo zonas que os compradores tendem a defender. Então nota isso, ó, o preço uma vez chegou aqui nessa região baixa, então, olha só, o preço veio para cá, os compradores já rapidamente defenderam. Afinal, essas barras de ignição costumam a ter movimentos mais direcionais, tá? Então, cake para mim interessante também, uma correção saudável, próximo da média móvel de 200, aqui por 15,29, 15,50, 15,40. Média móvel de 200 tem que ficar atento, bem próximo dela, é uma zona interessante para comprar, tá? DOT. DOT também, a gente tem posição em DOT, quase tivemos alvo 2 em um swing trade. E estamos conduzindo DOT para nós, bem otimista também. Lembra aqui a construção de um retângulo aqui. Eu não consigo ver de uma forma diferente, mas dá agora, rapidamente, de maneira mais fria, a gente começa a ter a possível construção de uma formação de ombro, cabeça, ombro, né? Um cabeça e ombros. O que acontece e as pessoas não falam é que normalmente quando o ombro direito rompe para o lado oposto, a gente tem um movimento tão forte e direcional e o pessoal acaba não falando nisso, né? A maior parte das pessoas diz, se o ombro romper para baixo, o alvo é a cabeça, né? Mas a gente tem que pensar também em a baixa probabilidade, né? Que é onde mais ocorrem movimentos fortes. Então, a gente poderia sim ter uma correção aqui em DOT até a zona dos 100%, aqui em 16,36. Eu acho que seria uma boa região de compra, vai estar próximo da média móvel de 200. Seria o alvo desse cabeça e ombro se for rompido para baixo, se perder aqui os 17, se perder aqui essa região dos 17,50, eu acho que vem buscar esses 16 dólares, 16,50. Mas eu sou bem otimista para a DOT. Eu acho que ela ainda vai performar bem. Então, não sou parceiro para vender correção em DOT, até porque eu estou na ponta compradora, mas eu acho que é uma oportunidade de compra para quem não tem o ativo. Eu acho que regiões como a média móvel 200 fica interessante para ter, tomar posição em DOT, tá? Vamos lá. Falando de Solana, tem até algumas linhas aqui. Solana é aquele caso, um canalzinho estreito, rompeu, perdeu a linha de tendência, fez um topinho duplo, pagou o alvo desse topo duplo e agora a gente está construindo um movimento lateral, aquela ideia de construir 50% da amplitude do canal. Então, olha só, 50%, bem na linha verde, a gente está numa zona importante de compra. Seria interessante buscar tomadas de posição no ativo, lembrando que o suporte mais forte está em 30,44, nessa região toda aqui, 30,44, 30,50, tá? Então toda essa região aqui é uma região,
é uma região de forte suporte, tá, pessoal? Então, todas essas duas linhas aqui, 31, até a gente poderia baixar um pouco essa região aqui para essa estrutura, seria interessante. Então, de 31 a 29,30 é uma região interessante de compra desse movimento maior, região de compra interessante do movimento menor já estaria aqui. A gente acredita sim no desenvolvimento de alta, né? Não tem por que pensar em olhar para baixo, né? Os gráficos estão subindo, tem que pensar que vai subir. Brincadeira à parte, mas é assim, né? Tá todo mundo comprando, o cara querer procurar a venda, dificulta um pouco, né? Waves, vamos lá. Para mim, um pouco mais difícil, tá? Lembrando uma tosqueira isso aqui. O movimento não tá tão claro dentro do gráfico de 1 hora, mas no gráfico diário a gente tá com uma ideia interessante também. Lembra bastante Cake, né? Lembra alguns outros projetos, como projetos que vieram e fizeram um movimento em V, né? A gente até teve um comentário aqui sobre uma possível movimentação assim, né? E realmente aconteceu. A gente acredita que se esse movimento aqui for concluído, ele pode sim ter construído um pivô nessa região, e é um pivô interessante, né? Que pode trazer os preços para movimentos mais altos, né? Até mesmo testar esses topos anteriores, tá? Bem possível sim. Inclusive, se a gente olha, a gente consegue projetar esse movimento aqui, vai vir pelo menos nessa faixa. Se a gente projeta esse movimento, tá? Por essa região, essa faixa aqui, 100% daria basicamente nessa zona aqui em cima. Então, basicamente buscaria o topo anterior, tá, pessoal? Ficaria bem interessante se a gente conseguisse romper a zona dos 348, tá? Em todos os gráficos que estão fazendo esse movimento de pivô, de ida e volta em V, ficaria interessante se a gente rompesse o topo anterior a fim de construir um pivô sim, e aí a partir dali desenvolver um movimento projetado de onda 1, 2 e aí buscar uma onda 3 para cima. Ondas 3 são normalmente ondas que buscam 1.618, né? Que é aquela ideia do movimento 1, tá? Alternado pelo movimento 2, e os alvos são 1.618. Então, estaria aqui, vai ter sim aquelas divergências. Se eu projetar essa amplitude, vai dar aqui, mas é toda a confluência, né, pessoal? Vocês devem ter percebido isso. Mas não fiquem focados só no número, tá? Procurem zonas para realizar. Às vezes a galera fica muito, onde é que eu tenho que vender no ponto exato? Ó, é uma zona, talvez ali nos 700 até 650, é uma região aqui onde vai ter confluência de alvo. Muita gente vai estar realizando posição, então tentar realizar nessa região é inteligente, né? Então, para quem está pensando em tomar posição em wave, o meu ponto, melhor tomar de posição seria próximo da média móvel de 200, né? Talvez tentando um último repique para tentar subir dentro de uma estrutura menor. Seria interessante tentar comprar próximo dessa linha azul, que é a minha média móvel de 21 períodos, tá? 295, 300 é interessante na minha opinião. Se vai chegar lá eu não sei. Agora, se rompe essa barra aqui dos 340, eu acho que se romper essa barrinha nos 340, a gente tem muito stop dos vendedores sendo acionados. Eu acho que vem buscar o topo rapidamente, rompendo esse topo anterior aqui. O preço tem a possibilidade de disparar de maneira mais convicta, né? Afinal, ordens stop deslocam o mercado. SNX, tá? SNX não tá tão bonita, ela é um dos ativos mais fracos. Ele tá parecendo construir um mastro de bandeira, apontando para baixo. Não sou muito parceiro no ativo. Não gosto do ativo, na verdade. Na verdade, não é que eu tenha alguma coisa contra o fundamento do ativo. Eu acho até os fundamentos bons, mas não me chama atenção graficamente, né? Eu não consigo procurar um movimento agora para tentar uma compra. Fica difícil, fica meio complicado. A gente vem num movimento mais direcional de baixa, assim como a maior parte dos ativos. Porém, esse não constrói uma lateralidade tão limpa e tão clara, né? A gente tem até a ideia de um movimento direcional para talvez tentar vir buscar esse fundo anterior. Então, teria que ficar atento, né? Existem correlações do mercado, claro que sim, mas muitas vezes é cada um por si, Deus por todos. Às vezes tem ativos que não refletem a movimentação do Bitcoin. Inclusive, a gente está notando nos últimos dias que os NFTs eles estão sendo ativos que começam às vezes a performar melhor quando o Bitcoin está lateral ou está caindo. A gente consegue ver essa ideia assim. Esses dias a gente estava com o Bitcoin em alta
movimentos mais corretivos aconteceram nos principais projetos de NFT. Agora a gente tem um movimento do Bitcoin corretivo, a gente vê um movimento de forte alta nos NFTs. Então o mercado ele tem essas correlações inversas muitas vezes, mas a gente tem que se basear no gráfico. O que diz respeito a SNX, pelo diário eu ficaria fora. Agora pelo 4 horas está num bom ponto de entrada, pensando que está próximo dessa média. Agora eu gostaria de tomar, se eu fosse tomar uma posição, eu tomaria nessa região já, talvez 50%, 33%, tentaria botar uma ordem mais baixa nessa lateralidade, tentaria comprar nessa lateralidade a fim de conseguir construir um movimento projetado desse retângulo para tentar buscar os topos anteriores. Então, se eu acredito que isso é um retângulo, eu tentaria comprar o mais baixo possível do retângulo, a fim de tentar comprar até mesmo nesses toques da média móvel de 200, nessa zona mais baixa, a fim de trazer um pedaço para os 12, tirar o risco da minha operação, talvez nos 14,70, para duplicar essa movimentação. Lembrando que retângulos rompidos para cima tem uma chance de acerto muito grande, só que é de 1 para 1, né? Então vale a pena pensar sempre em tirar uma parcial no 100%, tá? Isso é SNX. Vamos para Uniswap, tá, pessoal? Bastante gente me pediu o Uniswap, tá? A gente sabe que é call de muitas pessoas aí no mercado, de muitas empresas. E Uniswap, assim como SushiSwap ou SNX, Wave, vão ser projetos que tendem a se beneficiar das alterações na atualização do Ethereum, né? Então tende sim a performar. Não acho tão bonito quanto outros ativos nessa estrutura. A gente vê sim uma estrutura em V também, né? Então vamos desenhar aqui o V. Vamos lá, olha só essa estrutura em V também, veio para cá, voltou. Mas notem a diferença desse V. Eu estou com um fundo alinhado com o fundo anterior. É bem diferente quando a gente olha, por exemplo, Wave. Olha a diferença de Wave. A gente tem um topo mais alto, já com aquela ideia de pivô. Fica mais elegante o Wave, né? Quando a gente olha Solana, a Solana já performou, tipo, tá diferente a estrutura, né? Doge também tá um pouco diferente, mas quando a gente olha o Wave contra a Uniswap, eu até prefiro o Wave, mas eu sei do potencial de Uni, até por ser um dos projetos mais consolidados na plataforma Ethereum, né? Acredito que performa bem. Estamos construindo um possível movimento direcional também, assim como Ethereum, não é um canal estreito de alta tão bem definido. Eu acredito que os melhores pontos de compra vão ser nesta faixa de preços aqui, entre a média móvel de 200 e a média móvel de 21 períodos. Então entre 20 e 19,50, 20,5 e 19,5 eu acho que é bons pontos de compra para o gráfico diário em Uniswap, tá? Quando a gente olha correções no gráfico de 4 horas, a gente já vê ele próximo da média e buscando a média que já abre ponto de compra, talvez. Então ficar atento, né? Talvez escalar compras a fim de ter um preço interessante se está querendo se expor no ativo. Se não está querendo se expor no ativo e está querendo especular, é melhor esperar sinal de tomada de posição. No caso, querer começar a comprar cada vez mais baixo, assim, para querer fazer trade fica mais difícil, né? A ideia é para quem quer se expor no ativo por um prazo um pouco mais longo. Tá? XLM, a gente tem tomada de posição em XLM. Esperava que eu esperava ficar mais bonito, né? Afinal, a gente estava construindo uma estrutura interessante, um possível movimento de pivô aqui. Essa barrinha me chamou bastante atenção e um alvo interessante seria essa média móvel de 200 períodos, tá, pessoal? Então, eu acredito que nessa região aqui o preço pode vir voltar, eu acho interessante uma possível tomada de posição. Mas a gente sabe que se pagar um scalp para esses vendedores, eles já ficam mais afoitos, né? Então, se viesse aqui para esses 24, 700, nessa região aqui do 0,24, aqui 24 centos de dólar, então seria o primeiro alvo para essa barra aqui, vendedor, esse preço de fechamento de reversão. Bom, pagaria aqui o scalp para quem vendeu. E aí teríamos o imã magnético, olha só que interessante, simétrico, ó. A faixa dos 200 bem na abertura de uma barra interessante de ignição. Eu gosto quando esses padrões acontecem, me chama bastante atenção para
buscar por compras nessas regiões aqui que aparentemente vai ter defesa da ponta compradora, porque a gente olha assim, como é que está se deslocando o preço para um dos lados. A gente olha aqui, esse preço está deslocando de maneira convicta. Tá se deslocando de maneira convicta, as barras estão fechando próximo da máxima. Tá, e os vendedores? Tão forte, daí tu olha o tamanho das barras vendedoras frente às barras compradoras, né? Daí a gente já começa a perceber quem está ganhando a briga. A gente também tem gap aberto aqui dos compradores, então acho que XLM tem sim possibilidade de vir buscar a média móvel de 200, tá? Eu acho interessante o projeto de Estelar. Maker tá bem bonita, eu gosto de Maker, inclusive Maker tá me dando a ideia de que tá para romper. Eu penso sim tomar um swing trade na ruptura de alguma região aqui. Eu ainda vou compartilhar com o pessoal do Premium, só estou esperando essa possível tomada de posição. Mas Maker para mim tá bem bonitinha mesmo. A gente tá com uma estrutura bem interessante aqui também em V e tem tudo para performar bem aqui agora os gráficos, né? E também tá com aquela ideia de pivô, então parece que a gente vai construir um movimento de onda 3, tá, pessoal? Olha só, a gente tem tudo para estar construindo um movimento de onda 3, afinal a gente corrigiu numa zona importante, entre a região de 50 e 61.8, fez aqui a reversão na zona clássica de reversão, então tá tudo dentro do script, pode sim vir buscar aqui essa região dos 4.694, Maker, um projeto bem interessante, para quem não conhece, tem também uma moeda nativa, que é a DAI, é bem legal, para quem não conhece o projeto ainda, vale a pena dar uma olhada, bem interessante mesmo. Então o Maker para mim também está num ponto interessante, mas eu preferia tomar uma posição no rompimento, tá? Um rompimento para tentar pegar o stop de quem está vendendo aqui, os espertos vendedores, né? Então esse é meu ponto de vista, galera. Para os ativos, eu espero ter ajudado, ficou grande o vídeo, mas a gente cobriu bastante ativos, né? Então, é isso aí, espero ter conseguido ajudar os amigos, forte abraço, até a próxima.